Ok, então vamos lá. Vamos subir nossas Bíblias hoje à noite, no livro de Daniel, Daniel capítulo 6. Daniel, capítulo número 6. Nosso tema hoje à noite: quão importante é oração. Quão importante é a oração. Daniel, capítulo número 6, versículo 10 e 11. Daniel, capítulo número 6, versículo 10 e 11. Peço sua gentileza, quando essa passagem, vão ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Daniel, capítulo 6, versículo 10 e 11. A palavra de Deus diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se põe de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Oremos. Pai, nós entramos mais uma vez na Tua santa presença, e Pai, nós nos regozijamos pelo privilégio que nós temos de oração. Pai, nós entramos na sala do trono através do sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz de Calvário. E Pai, nós pedimos hoje à noite que o Senhor fale conosco. Pai, que Teu Espírito Santo esteja aplicando a Tua maravilhosa palavra a cada coração que está ouvindo a Tua palavra hoje à noite. Pai, esconde-me atrás da cruz de Calvário, para que cada olhar seja somente atraído para o Senhor. Eu peço-te que guie cada pensamento, cada palavra e cada ação, para que eu possa ser simplesmente um instrumento nas Tuas mãos, para que em tudo o nome do Senhor seja engrandecido para toda sempre. Amém. Quão importante é a oração? Daniel, nós já vimos semana passada, novo, foi para Jerusalém, levado cativo, na faixa dos 12 para 15 anos. Já nesse capítulo, já saiu o império de Babilônia, assumiu o império da Média-Pérsia, mudou o imperador. Daniel provavelmente está um homem de a idade avançada, talvez nas casas dos 80. Como já mencionamos domingo pela manhã, ele tem atravessado 70 anos de cativeiro que o povo de Israel tem passado em Babilônia. Então, pessoa avançada de idade, né? Tem servido a Deus fielmente, tem sido fiel a Deus, mas o desafio, quão importante é a oração? É interessante, estava estudando e pensando sobre isso essa primeira parte da semana, quando aqueles que ainda estão em Israel e aqueles mesmos que estão no cativeiro, com algumas exceções, estão procurando outros deuses, Daniel se destaca como alguém que procura Deus, que tem um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, de comunhão, de uma vida de oração constante e fervorosa. Mas agora eu quero que você observe que Daniel tinha responsabilidade, não está aí sentado, não está deitado na rede, como a gente gosta de falar, né? Tomando água de coco. Olha essa responsabilidade que ele tem no versículo 1 e 2 desse mesmo capítulo. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Ou seja,
É um homem que tem muitas responsabilidades, está encarregado de cuidar outros líderes civis. Ele é o primeiro de 3 presidentes e abaixo ele tem 120 mais, ou seja, só para começar, ele é responsável por 122 líderes civis daquela região. Então ele tem também, as pessoas vêm prestar conta, o que estão fazendo, como estão usufruindo o dinheiro do imperador Dário, como estão cumprindo suas responsabilidades. Então podemos imaginar uma pessoa com uma agenda cheia. Para pensar, a última vez que você tentou marcar um encontro com um vereador ou prefeito da nossa cidade, você conseguiu a primeira vez? Não. Aí marca e talvez desmarcou. Ou seja, são pessoas ocupadas. E eles só têm algumas responsabilidades aqui em nossa redondeza. Imagine o homem em cima de uma província inteira de 122 pessoas abaixo dele, e as pessoas abaixo dele, ele tem, digamos, um prato cheio de grande responsabilidade. Mesmo assim, ele é um servo leal ao rei Deus. Ele coloca Deus em primeiro lugar. 2 perguntas, simplesmente para a gente meditar hoje à noite, conforme a pergunta que estamos fazendo. Quão importante é a oração? Número 1, é uma prioridade? A oração é uma prioridade em nossas vidas? Pois era uma prioridade na vida de Daniel. Apesar do fato que uma pessoa ocupada com grande responsabilidade, com agenda cheia dia após dia, nós vemos que era uma prioridade. Eu não sei se isso vai falar com você, mas falou comigo. Às vezes nossa vida de oração é muito esporádica, é muito incerta, não é aquela primeira coisa em nossa lista. E aqui nós vemos que é uma prioridade na vida de Daniel. Olha comigo, essas pessoas que estão abaixo com ele ficam com ciúme e eles querem pegar Daniel. E olha o que eles vão perceber no versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Olha o caráter dele, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procuramos contra ele na lei do seu Deus, porque percebe que ele vai cumprir a lei de Deus. Versículo 6. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem confirme esse mandamento, que qualquer que por um espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou essa escritura e edito. Agora, é prioridade? Nós temos um tempo diário que nós separamos para oração. Irmãos, a oração é um privilégio dado a nós por Deus. E hoje é diferente do que a época de Daniel. Na época de Daniel, meses depois de ser destruído, o templo depois ele foi reconstruído, tinha de atravessar sacrifícios, sacerdotes. Eu não sei a época quando Cristo foi crucificado e o véu rasgou-se. E agora nós temos hoje o privilégio de entrar na presença do Deus Altíssimo. Oh, que coisa maravilhosa! Mas é uma prioridade? Eu separo o tempo diariamente? Olha aqui, Daniel tinha aquela responsabilidade, ocupadíssimo. E olhe, 3 vezes ao dia ele vai orar, pela manhã, pela tarde, pela noite. E essas pessoas,
Eles conheceram Daniel. E eles perceberam que só vamos achar uma coisa errada na vida dele por ele ser fiel a Deus. De tão prioridade era que ele separava tempo pela manhã. E eu imagino que essas tarefas começaram cedo. Mas pela manhã ele está aí orando. Na hora do almoço, de tarde, ele acha também um segundo tempo para orar. De noite, quando tem terminado as tarefas, talvez ainda, de tarde tem que resolver coisas, atender as pessoas. Mesmo assim, de noite ele vai orar a terceira vez. Ele tem oração como uma prioridade na sua vida. Agora, o que chama atenção aqui é Daniel não está com sua família. Não tem, provavelmente, outras pessoas apoiando. Não é mencionado Sadraque, Mesaque e Abednego. Talvez morreram, talvez estão em outro lugar. Ele está lá sozinho. E eu fiquei pensando, olha, é uma coisa habitual. É uma coisa que ele disse, isto é importante para mim. Por isso, ele separou 3 vezes ao dia. Que exemplo para a gente, não é verdade? Nós precisamos orar mais. E não é somente ele está lá com uma lista de pedidos. Ele quer falar com Deus. Ele ter comunhão com Deus. Ou quanto nós precisamos a direção de Deus. Quanto precisamos ouvir a voz de Deus. Então precisamos fazer a oração uma prioridade. Devemos começar o dia com oração. Devemos proceder com oração. Na hora do almoço, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Essas pessoas conheceram Daniel. Pessoas ímpios conheceram Daniel como homem de oração. Pessoa entrar na sua casa, você ora sobre a refeição? Foi Deus que nos deu. Café da manhã, refeição ao almoço, café da noite. Mas não é somente isso, ele tinha um estilo de vida, tudo era oração. Cada decisão, desde que nós viemos a encontrá-lo no capítulo 1, é oração. Vai responder aos sonhos, é oração. Tudo é oração. Nós precisamos esse entendimento. Alguns versículos aqui que vai nos ajudar a entender a importância de oração como prioridade. Salmo 55, versículo 17 diz o seguinte, a quem fala aqui é Davi. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Salmo 86, versículo 3 diz o seguinte, tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. No Novo Testamento, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E o versículo bem conhecido, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Se nós queremos a direção de Deus, precisamos fazer oração uma prioridade. Deus, eu quero falar com o Senhor, eu preciso ouvir sua voz, eu vou falar com o Senhor. Deus, o que eu faço aqui? E é uma coisa tão importante que é a prioridade. Número 2, não somente é uma prioridade, é uma necessidade. Uma necessidade. Eu quero que você entenda o contexto aqui. Eu estava meditando isso. Esse livro de Daniel é interessante, porque o que vemos aqui é, primeiro capítulo, essas pessoas estão colocadas à prova. No capítulo 3, a gente falou sobre isso domingo à noite, sobre eles ser colocado à prova de se dobrar diante daquela estátua de ouro.
de participar na idolatria. Há o risco de perder sua vida, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aqui de novo, Daniel é colocado à prova. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, isso não paga mais não. Nós vamos ser provados para a vida toda. Não somente porque Daniel tem 80 e poucos anos que ele parou de ser provado, não é a vida toda. Então ele está aí e ele tem uma escolha. É uma necessidade de orar? Se alguém perguntasse a você, ou colocasse como a gente colocou domingo à noite, ou você vai parar de orar, ou você vai morrer. É uma necessidade. É necessário eu orar, porque isto é o que percebemos, é a atitude de Daniel. Posso perder a vida, mas eu não posso perder a comunhão com meu Deus. Olha, isso é forte. Quão importante é a oração. Daniel disse, é uma necessidade. Eu prefiro morrer na cova dos leões do que perder a comunhão com Deus. Eu não posso parar de orar. Eu vou orar. Venha o que vier, eu vou orar. Daniel, você vai morrer. Não tem problema. Eu vou orar. É uma necessidade para Daniel. É uma necessidade na minha vida. É uma necessidade na sua vida. Quanto tempo que nós podemos passar sem ter comunhão com Deus? Sem falar com Deus? Acontece assim, né? Acontece tão rápido. Vem muitas responsabilidades, vem muitas tarefas, vem isso, aquilo, de repente. Talvez passamos horas, talvez dias, semanas, às vezes mais, sem ter tempo de oração. Daniel disse, não, é uma prioridade. Ele não pensou, não parou, não disse, olha, eu vou ter que orar sobre isso. Não, ele foi fazer o que ele sempre fazia, porque era uma prioridade e era uma necessidade a oração. Era importante para Daniel. Ele não queria perder a comunhão com Deus. Então, o que vemos? Eles assinaram a lei. Se você orar para qualquer outro Deus, você vai ser jogado ao cova dos leões. Daniel vai para casa, abre a janela, não para ser visto, mas ele é visto quando está orando. Pessoas sabem. Agora imagine, se ele fosse um crente frouxo, se ele fosse infiel, eles iriam fazer lei? Não. Sei, né? De vez em quando vem ele orando, mas não é prioridade com Daniel, não. E se botar pressão em cima dele, também vai dizer, não. Leões, quero que você entenda, não estamos falando de gatinhos. Não falamos leões, de dentes afinados, que gostam de carne, da qual nós somos feitos. Esse é o desafio. E Daniel disse, não tem problema. E essas pessoas saberam que ele era tão fiel, é tão obediente, que a oração é tão necessária, que venha o que vier, ele vai continuar orando. E ele escolheu, eu vou ser fiel a Deus, em vez de ser fiel a qualquer outra coisa. Ele tem responsabilidade com quem? Tem. Mas não vai desfazer a responsabilidade que ele tem para com Deus. Olhe esses versículos aqui, isso eu vou terminar. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Temos sede da presença de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei diante da face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus?
Davi disse de novo, eu tenho sede, eu preciso estar com Deus, eu preciso estar em comunhão perfeita com Deus. Talvez hoje à noite você e eu, nós temos assim, dado aquela saidinha, não estamos andando com Deus. Talvez hoje à noite nós precisamos reatar, restabelecer, marcar como prioridade a oração. Pai, nós entramos hoje à noite na Tua santa presença. E Pai, nós Te agradecemos pelo livro de Daniel, Pai. Coragem, fidelidade, caráter, são nomes que descrevem Daniel e esses outros 3 amigos deles. Mesmo a situação difícil, diante de pessoas tão poderosas que poderiam matá-los, tirar a cabeça sem pensar 2 vezes. Mesmo diante desse imperador que vai jogar ele na cova dos leões, e ele vai estar lá com esses animais, esses bestas ferozes, eles preferiram obedecer ao Senhor. Dá-nos, Senhor, esse caráter. Ajuda-nos, Senhor, de serem fiéis ao Senhor, de manter comunhão constante com o Senhor, pois nós carecemos da Tua geração, carecemos do Senhor. Pai, nos dá uma sede da Tua comunhão, que nós podemos andar com o Senhor. Que a oração vem ser tão importante com o nosso respirar. Pedimos isso no nome santo e todo-poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar este hino. Se quer orar, você pode ficar sentado ou ajoelhado no seu banco. Outra assim, vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos cantar, perdão. E Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida a tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, aos contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação.
salvação. Amém. Pode sentar só um instante. Vamos lembrar vocês que estão em casa. Logo mais nós vamos estar tem um tempo de oração aqui no santuário. Quero encorajar você que está em casa, você que é homem da casa, chama a família, vamos estar orando uns pelos outros. Não esquece de orar para aqueles que têm perdido entes queridos recentemente. Vamos estar orando para que Deus esteja trabalhando em nosso Brasil. Que Deus te abençoe. Boa noite a todos.